Oramos em nome de Jesus, pedindo perdão pelos pecados. Amém. Amém. Você pode estar assentado. Querido, eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você está sempre com pressa e sem paciência? Talvez ao ver o tema dessa mensagem você pense assim: poxa, tem uma pessoa que deveria estar aqui hoje. Se a pessoa não está e você está, porque é para você ouvir. Depois você passa para ela, após você colocar em prática o que você vai ouvir. Nós estamos vivendo um momento onde muitas pessoas vivem extremamente apressadas, com muita pressa. Eu não sei qual é o seu comportamento quando você está no trânsito de Jundiaí, que a via pode andar em 60 km por hora, o abençoado da frente está andando em 40, a hora que ele vai passar no radar, ele maneira um pouquinho mais. E você está atrás com pressa. Então, para você evitar esse estresse, sai antes. Sai antes e vai na oração. É jejum e oração, irmãos. Jesus ensinou. E quando ele falou isso, não era só para o pecado, era para o trânsito de Jundiaí também. Jejum e oração. Hoje amanheci na Avenida Imigrantes, tinha um carro lá na avenida lá. Tinha capotado. E nós vivemos essa pressa, não só no trânsito, é pressa no trabalho, é pressa na família, é pressa em tudo. Muitas demandas, muitas entregas. E essa questão de você viver sempre com pressa e sem paciência tem um nome: a síndrome da pressa. Algumas pessoas estão sofrendo de uma síndrome chamada síndrome da pressa, que é uma das facetas da ansiedade. Já ouviu aquela frase: enquanto alguns dormem, trabalhem. Acorde cada vez mais cedo, produza cada vez mais. Essa afirmação pode até parecer motivacional, mas é um modelo de pensamento que tem minado o descanso de muita gente e tem gerado ansiedade em muitos corações. Os efeitos da chamada síndrome da pressa são sentidos no nosso cotidiano. A preocupação excessiva, pessoas que estão vivendo numa exaustão física, numa exaustão emocional, a incapacidade de parar para relaxar. Tenta parar e ficar alguns minutos sem fazer nada, sem pensar em nada. Vê se você consegue. A gente vive tão acelerado que a gente não consegue mais parar para relaxar. Principalmente se o celular tem as notificações todas ativadas e você fica ouvindo aqueles barulhinhos tentadores para você ver o que é que está chegando. Eu resolvi isso, não tem notificação nenhuma ativada no meu. Então, para mim ver qualquer outra coisa que aconteça aqui, eu tenho que entrar no aplicativo. Porque não aparece na tela, não aparece barulho, não tem. Porque senão a gente fica tentado a olhar. Nós não temos mais essa questão de relaxar. Vivemos incapacitados de relaxar. E quase todas as pessoas que são diagnosticadas com a síndrome da pressa apresentam alguns sintomas físicos, como dores musculares, dores na cabeça, um cansaço crônico e o distúrbio do sono. Por que eu vou dormir? Eu tenho que produzir. Porque dormir 8 horas, eu posso dormir 3. Alguns diagnosticados com a síndrome da pressa têm alguns efeitos emocionais sendo diagnosticados nas suas vidas. Efeitos emocionais como a ansiedade, como a angústia e a falta de concentração. Não consegue se concentrar. Mas também tem efeitos comportamentais, como o uso de medicamentos para atenuar esse desconforto. Pessoas que precisam do uso do medicamento para diminuir o ritmo, porque senão não consegue parar, não consegue desligar, não consegue dormir. E alguns vão até para um caminho muito perigoso, que é o uso do álcool, para anestesiar um pouco essa pressa. E algumas pessoas com comportamento extremamente hostil. A gente tem visto isso hoje. Mas por não ser catalogada como uma doença, mesmo estudada desde 1980, a síndrome da pressa é definida como um comportamento compulsivo. É algo que nós precisamos tomar cuidado para não viver dependente disso. A pessoa, ela não consegue acumular somente poucas funções. Ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E para fazer tudo
ao mesmo tempo, ela faz correndo. Perde qualidade, perde excelência. Com isso, ela dorme pouco. Ela trabalha até o seu limite físico e emocional. E quando há tempo para pausar e comer, come rápido. Sabe aquela pessoa que só engole a comida? Que não sente mais o prazer de sentir o gosto do alimento. É aquela refeição muito rápida, que não está te fazendo bem. E quando come rápido, ainda está com o olho no celular, está respondendo e-mail. O sentimento é de eu sempre estar devendo algo, porque eu não produzi, não entreguei o que eu precisava fazer. Eu fico sentindo que eu estou engolido pelos afazeres do dia a dia. Então eu preciso cada vez trabalhar mais, atendendo ao urgente. E quem sofre dessa síndrome vive então numa exaustão física e emocional muito grande. Muito grande. Há dificuldade para relaxar. Há uma autocobrança muito grande, porque eu nunca vou estar satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, porque eu acredito que eu poderia fazer mais. Por que eu vou descansar? Por que eu vou relaxar? A pessoa fica inquieta, ela fica irritada. E quem sofre dessa síndrome da pressa, ela vive muito ansiosa. Imagina isso no contexto do casamento, da família. Você se preparando para vir para o culto. E você é aquela pessoa agitada, com pressa. Aí os filhos, aquela tranquilidade para tomar o banho, para se trocar. Porque quem vive com pressa e sempre com pressa, quer que o outro ande no mesmo ritmo. E quando a outra pessoa não anda no mesmo ritmo, eu fico irritado, eu fico inquieto, eu fico perturbado, porque eu quero que ande da mesma forma, que fique com a mesma velocidade. São pessoas que não param. Aí eu grito, eu me irrito, eu falo que não deve, porque eu quero que seja do meu ritmo. Tem que ser rápido. E aí a gente já vem para o culto, tudo brigado, de cara fechada, porque eu me estressei. Eu queria que fosse rápido. Qual a dificuldade de ser rápido? Por que ser tão demorado? Você pede para o filho fazer alguma coisa, e você vê aquela tranquilidade quando ele pega para fazer. Você não aguenta, você tira da mão e faz, porque você não tem paciência de esperar, de respeitar, que cada um tem o seu tempo. Você quer que cada um vive como você está vivendo. Então são pessoas que não param, estão sempre irritadas, com dificuldade de estar presentes no aqui e agora. E a gente vive nesse mundo do imediato. A gente vê isso na comunicação, o ritmo da comunicação hoje. É tudo imediato. As transações financeiras, e já tem gente reclamando do Pix, que está demorando, né? Tem que ter algum sistema que já adivinha que eu vou fazer uma transação e faça. Porque já está demorando esse Pix. É na hora, mas está demorando. As nossas refeições, os nossos deslocamentos. Então a gente começa a ter uma percepção de que está muito demorado. Tem que ser mais rápido. Nossa economia só rende quem produz. Se não produz, ficou doente, não serve mais. Deixa de lado, chama outro que produz. E para ter um alto rendimento, a gente vai acumulando cada vez mais funções. No mundo corporativo, muitas pessoas estão sofrendo com isso. Talvez você trabalhe no mundo corporativo e desde a pandemia, você tem sentido que aumentou a carga de cobrança, de trabalho. Alguns ainda trabalhando em casa, outros já voltaram, trabalhando na empresa, no local ali onde você estava. E aí a gente vai entendendo que a gente não pode parar, que eu não posso parar. Eu não posso parar porque se eu parar eu fico para trás. Alguém passa na minha frente. Mesmo no fim de semana, onde eu poderia descansar, ou mesmo na minha folga, eu estou preocupado. Eu não relaxo. Eu pego alguma coisa para fazer. Eu não tenho mais aquele prazer de fazer alguma atividade que traga para mim descanso, que traga para mim não só estresse, e eu estou sempre trabalhando. Esse comportamento acelerado faz com que a pessoa se alimente mal, ou rápido demais, e a gente não tem mais nem consciência do que a gente está ingerindo, do que a gente está comendo. Sentiu o gosto? Gosto do quê? Ah, tinha? Nem percebi que tinha. A gente só vai se alimentando mal. A gente não tem tempo para nada.
Sabe uma coisa que a gente esquece de fazer quando a gente está nesse ritmo acelerado? De cuidar da nossa saúde. A gente esquece que nós não somos uma máquina. Nós somos de carne e osso. Nós somos humanos. A gente adoece. E se a gente não respeitar os limites do nosso corpo, o nosso corpo, uma hora, ele vai fazer você parar, querendo ou não querendo. Porque chega uma hora que a gente não aguenta todo esse desgaste físico, emocional, toda essa pressão. Em 2010, olha como está desatualizado esse dado. Eram 30% dos brasileiros que sofriam com a síndrome da pressa. Pressa é sinônimo de velocidade, ligeireza, rapidez. É a necessidade intensa de eu atingir um objetivo, de me apressar. E sabe uma coisa que está ligada com a pressa? Precipitação. Quando a gente vive muito nessa pressão, nessa pressa, a gente é precipitado. E quando a gente é precipitado, pode ter certeza que a grande maioria das escolhas que fazemos são escolhas que não foram tomadas de forma sábia. Porque fizemos na pressa e fomos precipitados. Não refletimos. E a precipitação é nós reagirmos sem a devida cautela. Faltou o tempo da oração, faltou o tempo de buscar um conselho com alguém, faltou tempo porque eu fui precipitado. E talvez se eu abrisse aqui para alguém contar algum testemunho com relação a isso, você vai poder falar para mim, olha, eu fui precipitado numa situação, até hoje eu tenho enfrentado os resultados dessa minha precipitação lá atrás. Então, querido, eu quero que você entenda que a pressa, ela muitas vezes é resultado dessa precipitação, dessa impaciência, que muitas vezes traz ira e é falta de fé. Está na hora da gente pisar um pouco no freio e respeitar os nossos limites. A gente vive tão apressado que a gente não tem tido mais tempo para nós. Qual foi a última vez que você foi no médico? Ver como está a sua saúde. Como está você no sentido de atividades físicas? Quais são as atividades físicas que você tem feito? Quantas vezes você faz uma atividade física? Quais são os hábitos que você tem na sua vida que trazem para você coisas boas? Como o hábito da leitura, o hábito da contemplação, de você ficar ali somente parado, pensando em tudo que Deus já fez, tudo que Deus já te deu. Quando a gente vive só na pressa, a gente se pega reclamando, porque a gente está tão apressado que a gente esquece de ver o que Deus já deu para agradecer. E a Bíblia fala sobre isso. Interessante de olhar para a palavra de Deus, é que a gente vê hoje profissionais da saúde estudando sobre a síndrome da pressa. A Bíblia falou disso já há muitos anos atrás. E a Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Lá em Números, capítulo 20, de 10 a 12, o Senhor mandou Moisés falar com a rocha. Moisés foi precipitado. Ele estava zangado. Ele se precipitou, ele bateu na rocha. E como resultado, nessa passagem, por conta da precipitação de Moisés, ele e Arão não entrariam na terra prometida. E olha o que diz o texto. Moisés e Arão, eles reuniram o povo diante da rocha. E lhes disseram, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que vocês não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzirei este povo na terra que lhes dei. Há um texto de Provérbios ele fala muito sobre isso, sobre a pressa, a precipitação. Quando a gente é precipitado e é muito apressado, a gente muitas vezes erra no que a gente fala. Quantos aqui talvez já falaram coisas que se arrependeram, mas a gente falou naquele impulso da emoção, naquela pressa, fomos precipitados, não pensamos na consequência daquilo que iríamos falar e saiu, escapou. Não tem como você falar, olha, não era isso que eu queria falar. Não era bem isso. E Provérbios então fala muito sobre isso. E ele fala, quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez e loucura. Quem é muito apressado não vai chegar a lugar algum.
Como que você está nesse sentido? Você anda com muita pressa e sem paciência? Como que está a sua agenda? Como está a sua rotina? Como que está a sua vida? Será que por conta da pressa você tem deixado de lado, por exemplo, a sua vida devocional? Não tem tempo para ler a Bíblia e orar. Onde se viu, pastor? Eu parar para ler a Bíblia e orar, tem tanta coisa para fazer, tanta demanda no trabalho para entregar. Não dá para fazer. Será que você já teve aquela sensação que o seu dia tem que ter mais do que 24 horas? Porque não é suficiente 24 horas por dia. Não dá para fazer tudo. Ou será que o que está faltando não é mais horas no seu dia, mas planejamento para as horas que você já tem? Talvez você seja muito mais seletivo nas atividades que você tem feito. E a palavra mostra que a gente tem que se aconselhar com os outros para evitarmos decisões precipitadas. Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, ela se estabelece. E talvez você, olhando esse texto onde Moisés ele fere a rocha, você fala: nossa, mas Moisés, zangado, irado com aquele povo, bateu na rocha em vez de só falar. Quem era Moisés? E eu trouxe um versículo que fala sobre quem era Moisés. Vamos ler juntos? Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Se um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra, fez isso, imagina eu e você agora em 2021, depois de uma pandemia, todo mundo louco, pirado. Como que a gente está? Querido, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra, mas pressionado por aquele povo que só reclamava, que só murmurava, que nunca estava satisfeito com nada, ele fica zangado, ele desobedece a Deus. Ele foi instruído para falar a rocha ao invés de golpeá-la, mas a precipitação fez ele golpear a rocha. Ele perdeu a paciência, ele entrou na onda do inimigo, rejeitou por alguns instantes a ordem do Senhor. E quantas vezes nós temos perdido a paciência por conta da nossa precipitação, da nossa pressa? E sabe o que acontece? Passa algum tempo, a gente está envergonhado pelo que fez, pelo que falou, pela atitude que tivemos, porque agimos como tolo, como um louco. Era só nós termos parado um pouco e refletido sobre aquilo que nós estávamos sendo tentados a fazer. Moisés levanta as mãos e com a vara fere a rocha 2 vezes. A água ela jorrou. E ele e seu irmão então recebem a triste notícia de que não entrariam na terra prometida a Canaã. Sabe por quê? Porque nós somos responsáveis por tudo que falamos, por tudo que fazemos, ou mesmo quando nós omitimos ou somente pensamos. Portanto, querido, não sei como que está o seu ritmo de vida, mas continua assim. Continua assim sem respeitar os seus limites, que você vai ver. Hoje você está aqui para que você mude alguns hábitos na sua vida. Para que você entenda que é importante você cuidar da sua saúde. Você ter uma boa alimentação. Você ter uma boa noite de sono. Você ser alguém que tem a prática de exercícios físicos. Você não só se envolver com atividades que suguem a sua força, as suas energias, mas você se envolve com coisas também que traz para você novamente vigor, ânimo, força. Não entre em pânico. Não haja precipitadamente. Quando você estiver sob pressão, querido, não tome nenhuma atitude. Não fale nada. Esteja em oração. Não seja impulsivo. Não seja precipitado. Não faça isso. Como você está? Como tem sido o seu dia? Você anda apressado? Sem paciência? Se irrita facilmente? Lá no trabalho, quando você vê aquela pessoa naquela velocidade, né? Lá em Guariba nós tínhamos um supermercado que nós íamos. Eu brincava com a Luciana. Aquela moça ali, tá vendo? É do caixa rápido. Pensa numa paciência. Ela pegava
olhava onde estava o código, aí pegava outro. Quando um puxava a conversa, eu falei, esse é o caixa rápido, super rápido. A gente via algumas vezes ela indo almoçar na rua. Eu falei, vai perder a hora, se for 1 hora de almoço, não vai dar tempo. Sabe aquela paciência. Mas querido, será que está ruim assim? Será que só viver correndo também resolve alguma coisa? A gente vai chegar em algum lugar? E quando a gente é apressado, a gente olha isso e a gente fica irritado. É muito lento. Quem tem empresa, quem tem loja, comércio, não fica com um funcionário desse, né? Porque você vai ter dor de cabeça. Ou você vai infartar, ou você troca logo, porque não dá. Porque a gente está naquele ritmo acelerado. Mas será que não tem coisas que a gente pode aprender com uma pessoa assim? Talvez a gente ser um pouco mais calmo, menos precipitado. Mas por estar tão envolvido na pressa, na precipitação, nessa correria louca, nós achamos que é o outro que está errado, porque não está no nosso ritmo. Não sou eu que estou errado. Está bem, está tudo normal. O Wayne Cordeiro, ele tem um livro chamado Andando com o Tanque Vazio. Um pastor muito envolvido com igrejas, um grande ministério. E ele escreveu esse livro para compartilhar o momento em que ele entra em depressão. Pleno ministério, em plenas atividades, dando palestras, treinamentos de liderança. Ele teve uma experiência onde ele senta na calçada de um dos lugares onde ele estava ministrando uma palestra e começa a chorar de soluçar. Do nada ele sente uma tristeza e começa a chorar, a desabar. Deu a palestra, cumpriu seus compromissos, mas procurou um médico. E ele foi diagnosticado então com uma exaustão física muito grande, um princípio de depressão. E ele compartilha nesse livro todo o processo dele em vencer essa exaustão física, o tempo que ele precisou de descanso, as prioridades que foram refeitas, porque ele precisou entender que ele não era uma máquina e que ele não podia andar com um tanque vazio. Se o tanque do seu carro ficar vazio, você anda com ele, né? Eu vi esses dias na rádio notícia que uma das frases que a gente não ouve muito hoje é completa no posto de combustível. Está muito difícil ouvir essa frase, né? Completa. Porque cada dia que passa, cada semana que passa, aumenta um pouquinho. Dependendo do valor que você pede para colocar do combustível, vai vir só o cheiro, não vai vir mais combustível, né? O líquido não entra. Não tem como andar com o carro no tanque vazio. Não tem como. Assim somos nós. Se o tanque estiver vazio, querido, não anda. E se nós ficarmos somente nessa pressa louca, se nós ficarmos somente envolvidos com atividades que nos façam ser apressados e precipitados, a gente não tem tempo para se envolver com atividades que encham o nosso tanque, que façam a gente novamente sentir a alegria pela vida. Tem pessoas que estão extremamente ansiosas, estressadas e desmotivadas em viver por causa disso. E sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você? Não entre em pânico, não. Não haja precipitadamente quando sob pressão. Esteja em oração. Esteja em oração. Não seja impulsivo, não seja precipitado. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, olha, aqueitai-vos e sabei, eu sou Deus. E a Bíblia traz muitas dessas palavras, aquietai-vos, descansai, esperai. Tem um versículo que fala, esperai com paciência pelo Senhor. Se esperar já não é fácil, imagina com paciência. Mas a Bíblia fala sobre isso. Aquietai-vos, sabei, eu sou Deus. Eu sou Deus. Querido, Deus quer trazer para você descanso nessa noite. E é nos braços de Deus que a gente pode encontrar esse descanso. Somente nos braços dele. A rocha foi ferida. Moisés só tinha que falar com ela. Quais são as coisas que você tem feito que não deveria fazer, porque estão sendo motivadas pela pressão, precipitação?
pressa. Será que não está na hora de mudar essa agenda? Será que não está na hora de mudar as prioridades? Tem coisas que a gente tem que fazer sim com pressa. Mas a gente não pode viver nessa síndrome da pressa, nessa vida louca, de achar que nós somos uma máquina e que a gente não precisa parar. Se o nosso Deus, que nós servimos aqui, o Deus vivo e verdadeiro, depois de criar todas as coisas, no 7º dia Ele fez o quê? Ele fez o quê? Se Ele descansou, mostrando para nós que nós temos um dia de toda semana para descansar, adorar e usar esse dia para nos consagrar e buscar o Senhor. Quem somos nós para dizer que a gente não precisa descansar? Para dizer que a gente não pode, não tenho tempo, não dá. O pastor não entende a minha vida, o pastor está falando aí, mas o pastor não conhece minha realidade. Querido, independente da sua área, independente. Um desses pequenos grupos que nós estávamos participando, um irmão procurou um psiquiatra para resolver algumas questões emocionais que ele estava vivendo. E o psiquiatra falou para ele: olha, eu não vou te indicar nenhum medicamento. O que você gosta de fazer? Ele falou: eu gosto de luta. Então vai lutar. Vai lá lutar. E ele falou que ele melhorou. Porque ele precisava colocar para fora aquilo. O que você gosta de fazer? Qual é a atividade que vai trazer para você novamente essa motivação que talvez você perdeu? Com tantas tarefas, com tantas demandas. Querido, nessa noite, Deus quer trazer para você descanso. Nos braços de Deus você pode encontrar descanso. É isso que eu quero para mim. Eu não quero que Jesus olhe para mim e diga assim: Osvaldo, você está preocupado, você está correndo de um lado para o outro. Para com isso, Osvaldo. Uma coisa só é necessária. Faça como Maria. Escolha a melhor parte. Mas muitas vezes não é isso. Não é isso que eu tenho feito. Eu não tenho feito como Maria. Porque sentar para estar aos pés de Jesus, querido, isso não é perder tempo. Isso é investimento. Se coloca de pé. E vamos neste momento pedir: Senhor, me traga essa segurança que só vem do Senhor. Senhor, me traga esse descanso que só vem do Senhor.